E aí, pessoal, vamos atualizar o Grêmio na noite desta segunda-feira, porque amanhã tem jogo. Saiu a lista, tem curiosidade, tem retorno e temos desfalques, seguem alguns desfalques que estavam sendo especulados, nós temos que falar sobre isso. E tem também a dita cláusula no contrato de Borja, que de alguma maneira está incomodando aí os torcedores do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes eu quero que você entenda esse recado. Aqui na descrição desse vídeo tem um link com muitos depoimentos de uma atividade que é muito legal e que tem tomado conta aí do mercado e tem sido muito importante para muitas pessoas. Portanto, entre nesse link, veja ali os comentários, os depoimentos das pessoas que têm mudado de vida. Se ganha em dólar e no conforto da sua casa você pode fazer uma renda extra. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. Gente, vamos à lista. O Grêmio divulgou a lista para o jogo contra a equipe do Vitória pela Copa do Brasil. Um jogo relativamente tranquilo. O Grêmio precisa perder por 4 gols para ser eliminado. Não vai ser eliminado, mas tem que passar por esse jogo. E apresentou na lista algumas novidades e alguns jogadores que não fazem parte ainda do grupo de jogadores. E a gente tem algumas ponderações para fazer. Depois eu vou falar do Borja, de como anda o negócio e principalmente das cláusulas que têm incomodado os torcedores nas redes sociais. A lista do Grêmio: Gabriel Chapecó e Adriel são os goleiros. Os laterais, mais uma vez, Bruno Cortez, Diogo Barbosa, Guilherme Guedes e Wanderson. 3 laterais esquerdos e 1 lateral direito. Zagueiros: Jeromel, Paulo Miranda, Tonhão e Juan. Para volantes: Darlan, Fernando Henrique, Lucas Silva, Vitor Bobsin e Thiago Santos. Ele está de volta. O Pitbull da frente da área, ele está de volta. Os meias, Jean-Pierre e Jonathan Robert. Pois nós vamos comentar porque tem uma curiosidade importante aí. Na frente, os atacantes são Alisson, Léo Chu, Léo Pereira, Luiz Fernando e Ricardinho. Apenas Ricardinho como centroavante. O Luiz Fernando pode compor ali, mas joga pelo lado. Léo Pereira, Léo Chu e Alisson. Fraco o ataque do Grêmio, principalmente quando a gente discute o tamanho do investimento do Grêmio nesse momento. Realmente incomoda e preocupa essa questão envolvendo o ataque do Grêmio, né? O que a gente tem de curiosidade de forma importante? Thiago Santos voltou. Essa é a primeira grande curiosidade e grande notícia. Thiago Santos é importante ali para frente da área. Joga naturalmente no lugar do Lucas Silva. Mas eu não tenho ainda a informação se ele vai jogar. Tem muitas dúvidas e muitas ideias do Filipão para esse jogo. Aí nós temos Kahneman, que se falou na partida do final de semana que retornaria, segue no DM. Assim como Douglas Costa, Rafinha e Diego Souza. Esses a gente já imaginava que seguiriam, mas o Kahneman se tinha a ideia. Porque o Thiago Santos, ele volta antes do tempo. Se imaginou a volta do Thiago Santos, dentro da previsão que o Grêmio fez, ele voltaria 2 jogos depois. Então ele voltaria depois ainda do jogo contra a Chapecoense. Então retorna, mostrando realmente que é um jogador forte, vigoroso, que tem aí na sua capacidade física o grande ponto. O desfalque que mais me chamou a atenção: César Pinares, ele mesmo. Esse é o desfalque que mais me chama a atenção, porque o torcedor pedia o aproveitamento, quer o aproveitamento do Pinares. O Grêmio não fez nenhuma referência a alguma questão física, de ordem de lesão, por exemplo, e Pinares está fora da lista do time que joga contra o Vitória. Lembrando que o Pinares entrou para jogar pela Copa do Brasil lá no jogo contra o Vitória, o 3-0. Entrou até relativamente bem, tanto é que entrou depois no jogo contra o Bragantino, aí não foi muito bem. Mas o que se imaginou do Pinares? Que ele fosse fazer parte do time, recebendo alguma oportunidade, pois ele não está nem na lista. Então a gente aguarda para ver se o Grêmio vai ter alguma explicação no campo físico que minimamente coloque aí alguma justificativa para o fato do Grêmio não relacioná-lo para uma partida. Quem está no seu lugar? Jonathan Robert, que volta à lista. E acho importante essa referência porque o Jonathan Robert teve alguns lampejos bons na temporada com o Thiago Nunes. Quando entra o Filipão, ele perde completamente o espaço. Eu fui tentar entender por que ele perdeu o espaço.
Diz que ele estava treinando mal, ele não estava bem fisicamente e realmente ele diminuiu. Só que aos poucos ele está ganhando mais espaço e parece que tem chance de receber uma oportunidade. É um jogo importante para a gente tentar também avaliar algumas questões de ordem de oportunidades. Aí, o que a gente pode imaginar como oportunidade para amanhã? A defesa não me parece muitas novidades, lembrando que Tonhão está sendo envolvido numa negociação e Juan está sendo vendido, então o Grêmio tem Jeromel e Paulo Miranda, o Juan fica no Grêmio mais tempo, mas o Tonhão deve sair agora, então não tem muito o que fazer novidade na defesa. Nos lados do campo, o Wanderson é o único lateral direito relacionado e o outro pode ser o Guilherme Guedes para ganhar mais ritmo, me parece que é por aí. Os volantes, o Thiago Santos, acho que dificilmente sai jogando, até pela necessidade, então a tendência da gente ver, se quiser movimentar um pouco o time, o Fernando Henrique ao lado do Darlan, ou até mesmo o Sarará ao lado do Darlan, me parece que é por aí. Aí as meias, se quiser ter alguma novidade, acho que o Grêmio precisa dar mais ainda ritmo para o Jean-Pierre, mas por que não testar Jonathan Robert como uma opção, me parece que é por aí. E na frente, como novidade, Ricardinho é o único centroavante. Aí tu teria a opção de botar o Léo Chu e botar o Léo Pereira ou o Luiz Fernando aberto. É por aí. Se quiser ir com o time titular, o time que o Grêmio vem jogando, nós vamos ter amanhã o Chapecó, o Wanderson, o Jeromel, o Juan e o Cortez, o time titular do Grêmio, Lucas Silva, Darlan, Jean-Pierre, Alisson, Ricardinho e Léo Pereira. Se for o titular, ou o Grêmio vai movimentar algumas coisas. Eu gostaria de ver o Jonathan Robert jogando um pouco mais, talvez o Léo Chu para ganhar um pouco mais de ritmo. E fora isso, que a gente teria para ver, o Sarará, que é um volante que está ganhando espaço com o Filipão. Me parece que é por aí, não vejo muito diferente disso não. E aí vamos falar do Borja. Borja, de fato, segundo a reportagem, está contratado, mas os valores e algumas cláusulas impactam o Grêmio. Por quê? O que se fala? $1 milhão de empréstimo, com uma cláusula que esse jogador pode ser vendido a qualquer tempo, recebendo uma proposta da Europa. O Grêmio tem, sim, a chance principalmente de cobrir a proposta. Vamos imaginar que chega uma proposta de 10 milhões de euros, o Grêmio teria que cobrir a proposta. Esse 1 milhão de euros que o Grêmio vai pagar para garantir o empréstimo é a fundo perdido, ou seja, se o Grêmio paga 1 milhão de euros e ele recebe uma proposta no dia 25 de setembro, antes de fechar a janela, e vai para um time da Suíça, não tem o que fazer. Perde 1 milhão de euros por 1 mês e meio, ou o Grêmio cobre a proposta. Então existe esse risco, e isso de certa maneira incomoda o torcedor, tenho certeza que incomoda muito. E mais, o jogador só vem para Porto Alegre para receber mais do que recebe no Palmeiras. No Palmeiras ele recebe $100 mil e aqui ele vai receber um aumento, parece que vai girar em torno de R$800 mil o salário dele por aqui. É duro, mas gente, é o que tem e nós temos que abraçar essa questão, não tem o que fazer. Infelizmente o Grêmio chegou nesse momento precisando fazer esse tipo de escolha e correndo esses riscos, não tem saída. E que o Borja, a gente tem que torcer que o Borja dê certo. Aqui a gente imagina, inclusive, que ele deva ser anunciado já primeiras horas de amanhã, ou talvez logo depois do jogo. Nós vamos estar junto aqui contando qualquer novidade, tá bom? Amanhã eu acho que a gente volta, ou a qualquer momento, quando a notícia aparecer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.